Olá! Olá, crocheteiras! Olá, tulipas, minhas tulipas! Olá, oi, Drica! Oi, Bela Flor! Luciane, seja bem-vinda! Sejam bem-vindas todas! Bem-vindas, então, né, a essa série de aquecimento para a Semana do Crochê sem estresse. Porque a gente quer fazer as coisas sem estresse e para isso a gente tem que aprender da melhor forma, né? É um evento então que vai ocorrer na semana do dia 13, dia 15 e dia 17 de março às 16h07. Marca esse horário aí, esse dia. E é onde eu vou te ensinar como ganhar uma renda extra com a terapia do crochê, que é o meu intuito e meu propósito. Se você ainda não se inscreveu, aí na bio, quando terminar essa live, aí na bio, a gente já tá com o link aí para fazer a inscrição para esse evento que vai acontecer daqui 2 semanas. E nessas 2 semanas nós vamos ficar aqui com algumas lives de aquecimento. É importante fazer a inscrição para que você receba antes de qualquer coisa, né? A gente manda lá naquele link, lá no Instagram, lá no WhatsApp, a gente tá mandando lá a lista de materiais, as dicas, as informações, tudo que for inicial vai sempre ser enviado lá naquele WhatsApp. Então é importante fazer aí a inscrição para esse momento, né? Para você estar podendo participar aí desse evento, né? Que vai ser aí dia 13, 15 e 17 de março. Um monte de gente chegando, Carla, Elaine, Janete, sejam bem-vindas. É isso daí. E a gente vai estar falando hoje sobre um assunto bem importante, né? E juntamente com isso, eu aproveito para lhe convidar, para a semana do aquecimento, que tá aí, ó. Começamos hoje com qual agulha comprar, como fazer para escolher a agulha. Depois, na quarta-feira, horário diferenciado, hein? A quarta-feira vai ser às 6 da tarde, porque eu não consigo estar aqui às 4 horas, né? Tenho a minha atividade, então às 6 da tarde nós vamos estar conversando com a Luciane Cândido, que ela tá aí presente também, Bela Flor, vai estar conversando com a gente sobre hobby e terapia. E na sexta-feira a gente tem o quadro Conversando e Crochetando, que é um quadro que eu estou lançando ele hoje, que é um quadro, a ideia é que toda sexta-feira, ou um dia na semana, eu esteja aqui crochetando alguma coisa, alguma peça, alguma coisa que eu esteja crochetando aqui nesse quadro. E nessa semana, além de crochetar alguma coisa, nós vamos ter uma convidada também, que vai vir falar pra gente sobre a questão de dores, né? Crochê sem dores, porque a gente não quer ficar crochetando e ter dor, né? Então ela vem vir conversar com a gente, também é uma convidada bem especial. E já aproveita aí, quem tá aí, e manda um aviãozinho aí para aquelas amigas crocheteiras que não sabe qual agulha escolher no meio de tantas variedades, e tem mesmo, eu tenho diversas aqui no meio dessas variedades todas. Qual agulha escolher? Então manda lá para essa amiga, para ela também, oi Irani, para ela também saber como faz para escolher e como é que faz para comprar uma agulha. Porque a gente tem aí, né, no mercado, nos armarinhos diversos, todos esses formatos aqui, eu acho que eu devo ter quase todos os formatos de agulha aqui, mas já vou explicar por que eu tenho tantas, gente. Não é porque eu saí comprando não a torto direito. Não, eu tenho muitas agulhas aqui, mas é porque eu também ganhei muitas agulhas. De amigas, da minha mãe, amigas das minhas irmãs mesmo. Da minha mãe não foi das minhas irmãs. Minhas irmãs começaram a crochetar e desistiram de crochetar e não quiseram, né? Cada um com o seu trabalho, e deram pra mim, porque elas sabem que aqui tá bem guardada, né? E a hora que elas precisarem de volta, eu devolvo se elas precisarem. Desculpa. Fica falando rápido, né? Dá nisso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de agulha. E a gente tem diversos tipos de agulha aqui. Já daqui a pouquinho vou virar a câmera para vocês, mas vou mostrar aqui para vocês
Essas aqui todas são as de metal, que eu tenho diversas aqui. Já vou virar a câmera, vai ficar mais fácil de visualizar para poder explicar certinho. Mas a gente tem as de metal, a gente tem as de bambu, a gente tem as de bambu com o cabo mais fininho. Esse aqui é um de cabo arredondado, esse aqui é um de cabo achatado. As de metal mais curtinhas, se a gente colocar aqui perto de uma outra, ó a diferença que dá dessa aqui para outra, né? Na questão de comprimento aqui também. Para essa básica aqui, que essa aqui é uma 3,5 básica, ó a diferença que dá, né? Tudo isso, e tem diversas marcas no mercado. Tem marcas que nem nome tem. Ó, eu tenho uma aqui que nem nome tem, não tem marca nenhuma, só é um cabo de emborrachado, mas não tem marca. Tem da Círculo, da Fial, que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver, Círculo também, da Serende, Círculo, acho que Círculo é o que mais eu tenho aqui. E a gente precisa saber como escolher. Então, esse estojo aqui, Carla, é um estojinho maravilhoso. Olha que lindo. Eu carrego ele para todo quanto é lado, viu? Falando dele, né? Porque é uma bolsinha também, uma bolsa bem básica, bem prática, pontos básicos. E é onde eu carrego tudo, inclusive com um bolsinho aqui, onde eu coloco tesoura, fita métrica, tesoura, uma outra coisa que precise, né? Alguma coisa que eu precise, principalmente quando eu saio, porque eu saio viajar, né? E levo essa bolsinha. Posso ensinar sim, Drica. Eu já vou colocar aí na lista das aulas pra gente fazer no Conversando e Crochetando, no quadro Conversando e Crochetando. Já vou colocar essa bolsinha aqui. O que acontece só que eu vou ter que fazer ela pausada, né? Porque ela é grandinha, né? Então, a gente começa, de repente, numa aula e depois faz o acabamento na outra pra gente terminar ela, né? Faz esse acabamento e as alcinhas numa outra aula. Dá pra fazer em 2 semanas, aí acho que dá pra gente fazer ela. Então, já vai pro quadro Crochetando e Conversando. Aí, não sei se vai dar certo, né? Porque a pessoa que mais conversa daí, né? E apesar que dá certo sim, porque sempre quando eu tô na casa de algumas pessoas, tem gente que fala assim, nossa, você vai levar o crochê, não vai conversar? Eu falei, gente, eu converso e crocheto. Eu não preciso só conversar ou só crochetar, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, eu fico mais feliz se eu puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que me deixa mais alegre. Às vezes eu tenho vontade de levar o crochê para aniversários, para festas. Depois eu fico pensando, nossa, será que a pessoa é normal ser assim? E daí eu fico, nossa, mas vai ficar chato eu chegar com a bolsa de crochê lá, fazer crochê, né, enquanto a gente tá ali. Mas sábado mesmo foi um dia que eu fui no aniversário de uma amiga e a minha vontade é levar. E eu conversei com todo mundo, fiz um monte de amizades lá, né, conversei com os amigos que estavam lá reunidos, mas eu tinha vontade de levar o crochê e também poder crochetar, além de estar lá reunido com os amigos, né. Olha, a Carla não consegue. Isso aí, Drica, compre. Isso, faça com barbante, ótimo, boa ideia para começar. Faz com barbante, às vezes faz com barbante duplo para começar, aí para pegando as técnicas enquanto não consegue comprar malha. Já vai pegando o jeito, né, de trabalhar com a coisa mais com o fio mais grosso. Mas, gente, vamos conversar sobre agulhas, né? E depois eu já respondo mais algumas perguntas aqui se tiver. E eu vou virar a câmera, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem a agulha com a câmera virada, para poder, né, na minha mão, para vocês terem noção de tamanho também, porque de frente aqui, às vezes a gente não tem essa noção tão boa, né? Então eu vou virar a câmera para isso, para explicar bem aqui para vocês como que funciona a questão das agulhas, tá? Vamos lá, vamos conversar, explicar tudo certinho, para que todo mundo chegue lá no evento sabendo tudinho das agulhas. Deixa eu ver se a claridade aqui tá boa, acho que tá, beleza. Então, ó, aqui a gente tem, né, eu tenho diversos tamanhos das agulhas e, inclusive, uma curiosidade sobre as agulhas, esse diâmetro que tem no fundo aqui das agulhas é justamente o diâmetro
Oi, Paula. É o diâmetro, então essa agulha aqui é uma agulha 8, quer dizer que aqui tem 8 milímetros dessa largura do cabo. Então, o que define a largura desse cabinho é o tamanho que vai definir também. Claro que não é isso que define a voltinha, né? Aqui na voltinha é onde a gente vai pegar, né? Onde vai fazer a conexão com o fio, né? Fazer a ligação, ajudar a gente a pegar o fio, buscar, né, o fio dentro do trabalho. Então é eu tô com nozinho, deixa o nozinho pra lá. É essa agulha aqui, né? Tô esquecendo a palavra aqui. Essa voltinha, que agora eu não lembro a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. Essa voltinha que faz essa ligação aqui com a gente conseguir pegar a agulha. Pegar os fios, né? Pegar o fio certinho aqui. Então, como é que a gente define qual agulha a gente vai usar para qual fio, né? Já falei isso em outros momentos, mas é bem importante. Olha só, quando eu coloco aqui o meu fio sobre a agulha, ele tem que se encaixar de maneira a não sobrar nada. Então, se a gente olhar aqui, ó, se eu der uma puxadinha, ele tá sobrando aqui uns 1,5 milímetro, mais ou menos, o gancho, isso mesmo, Carla, obrigada. Tava esquecendo a palavra gancho. Então, ele tá sobrando aqui, ó, um pouquinho. Então, quer dizer que até daria, isso aqui é uma agulha 8, ela também, eu consigo trabalhar com essa agulha 8 com esse fio aqui, mas a tendência é que meus pontos fiquem largos e na hora de eu conseguir, se eu quiser precisar de um fio mais, de um ponto mais firme, eu não vou conseguir ter. Ó, ele deixou meu ponto mais larguinho. Então isso é importante a gente verificar essa pegada aqui. Quando a agulha ela é muito curtinha, essa aqui é uma daquelas que é muito curtinha. Mas antes deixa eu mostrar qual que daria certo aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma 7. Essa aqui é a 7 da corrente, ó, mais uma marca. Essa aqui é uma agulha que eu uso bastante. E, ó, ela se encaixou certinho aqui no gancho, ó, não tá sobrando nada pra frente, pra nenhum lado. Então, é uma agulha que daria certinho para trabalhar com este fio aqui. Essa agulha é ótima. Tanto que eu sempre indico para quem vai trabalhar com fio de malha, começar a comprar, no começo, comprar agulha 6 ou a 7. É as que mais dá certinho com os fios de malha, se ele for um fio acima de 30 milímetros. Então, essas são as melhores. Essas agulhas, tanto da corrente como da círculo, que é essas que são as de metais, elas são muito boas, são as melhores e o preço delas também é muito bom. Ele é um preço maravilhoso também nessas agulhas. O que eu acho assim de diferente, né, para as demais agulhas, né, para as outras? Então essa aqui eu vou até deixar aqui classificado, que é a agulha que eu mais gosto, que é essa daqui. Essa daqui também ela é de uma outra marca aqui, Telânipo, uma coisa assim, só que ela é curtinha. Olha só, olha a diferença que dá para aquela lá, ó. Tudo bem que ela é um 4,5, mas na hora que eu vou crochetar, às vezes ela me machuca aqui na mão. Então a gente tem que preocupar com isso. Na hora que você for comprar agulha, pega ela na mão e vê se ela vai passar. Pega nesse formato aqui, ó. Né, na agulha grossa a gente trabalha nesse formato e dá para trabalhar naquele formato que era do crochê tradicional? Dá, a gente consegue trabalhar. Só que se você tiver às vezes com um fio um pouco mais seco ou se você tiver com o teu ponto um pouquinho mais apertado, vou pegar uma agulha menor aqui para fazer um ponto mais apertado. Se tiver com uma agulha menor para um ponto ficar mais apertado, a tendência ó, meu ponto vai ficar mais apertado, porque eu peguei uma agulha bem menor agora aqui, peguei uma 5. A tendência é que você tenha dor nos dedos, os teus dedos podem vir a doer, e a gente não quer ter dor, né? Isso mesmo, Carla, quanto maior o número da agulha, mais largo ficará as correntinhas do teu ponto. Então, na hora que você for escolher, faça esse movimento aqui, ó.
pegue a agulha nesse movimento aqui, encaixe, ó, encaixe a tua mão na agulha, nesse jeito aqui, aonde o teu dedo ficará aqui e os teus 4 dedos desse outro lado. Nesse formato, você vai saber, olha só aqui, ó, olha onde ficou a pontinha, ela saiu da minha mão. Então, essa ponta, ela não vai ficar apertando aqui na minha mão enquanto eu estiver fazendo o crochê, porque eu tô segurando ela do formato, do jeito correto. E eu já tive uma agulha, ela nem tá aqui mais, acho que eu devo ter até deixado em algum lugar, às vezes eu deixo na casa dos meus pais para quando eu tô lá também crochetar. E que ela era bem curta. Ela era bem curtinha aqui e era uma agulha mais grossa. E quando a gente trabalha com os fios mais grossos, eles são realmente mais pesados para a gente crochetar. E na hora que eu ficava trabalhando, ele ficava batendo nessa região aqui. Quando eu terminei de crochetar, isso aqui estava tudo vermelho. Quando eu terminei o cesto, estava tudo vermelho, aquela marca no meio, assim, ainda não tava com calo, né? Mas tava com aquela marca no meio. Então é interessante fazer esse teste quando vocês forem comprar alguma agulha. Força a mão mesmo. Então é por isso que é importante ter esse formato aqui. Essas agulhas aqui, ó, vou colocando aqui pro lado as minhas preferidas, tá? Depois a gente vai conversar. Essa agulha aqui, do cabo de bambu, mas ele é um cabo achatado, que é para ela ser também ergonômica, eu não gostei. Não gostei nem para trabalhar com fio fino com ela. Com fio fino, ela é uma 4, essa daqui. Aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ela parece que ela está já, ela tem um espaço aqui. Então, dependendo do fio, a hora que eu pego, se você for fazer um ponto mais alongado, ela para o fio aqui. Então, eu não gostei de trabalhar com ela e também não gostei por causa dessa questão dela ser curta. Claro, se você for trabalhar com ela assim, talvez seja um pouco melhor, mas eu não aprovei ela não. Tanto que elas estão aqui, mas eu acabo usando para puxar às vezes alguma coisa. Eu tenho duas, tenho uma da Duna e a outra aqui tá sem marca. Uma um pouquinho mais comprida que a outra, eu tenho uma 2 e uma 4, mas eu às vezes muito pouco tenho usado elas, nem utilizo porque eu não gostei, não achei elas nem um pouco prática, nem para trabalhar com fio fininho, tá? Mas isso foi o meu, né? A minha percepção, pode ser que de repente alguém goste, né? Se alguém gostar aí dessas agulhas de bambu, me avisa aí. Essa de bambu aqui, eu tenho um jogo que eu achei lindo na internet, eu comprei o jogo inteiro dele, não lembro, foi tipo um site aí da China, eu comprei o jogo inteiro dele, tinha até o número 2, e ele tá lá na casa da minha mãe para quando eu vou lá, para poder, se eu não tiver levado essa minha bolsinha, eu ter a Drica tá dizendo que gosta porque ela só usa o fio mais fino. Então, ó, é essa questão. No fio mais grosso não deu certo, não. Apesar que eu nem no fio fino gostei daquelas lá, não. Essa daqui, aquela que eu comprei, aqui até essa tá legalzinha, não, ó. Quando eu passo a unha aqui na pontinha dela, eu sinto que ela tá meio que pegando. Então, esse fato dela tá pegando, o que vai acontecer? Ela vai pegar, ó, aqui, ó, ela para, ó. Então, ela não tá bem lisinha. Então, ela vai acontecer o quê? Na hora que for pegar o fio, ela vai trancar o fio. Então, não é uma agulha tão boa também. Dá para quebrar um galho? Dá. Então, em últimos casos, que não tiver outra, dá para usar. Mas não foi também a que eu aprovei, não. Essa aqui, eu até tenho duas, tem uma que elas eram da mesma cor, elas estão até com cor diferente, que essa aqui é uma que eu uso muito também. As duas são da Círculo Soft, que eles chamam. Tenho duas, uma veio da minha irmã. Ela é muito boa, eu gosto de trabalhar com ela também. Essa aqui é um tamanho 6. No 6 eu gostei muito de trabalhar com ela, porque ela tem um espaço bom aqui pro ponto. O que acontece quando a gente utiliza essas agulhas que elas têm esse cabo emborrachado, esse espaço, né? Se você for fazer um ponto muito alongado, um ponto duplo, um ponto triplo, às vezes o espaço aqui, ó, ele é curto para você estar colocando as voltinhas todas que você precisa, ou um ponto, se eu precisar fazer um ponto
pipoca, né? Que eu tiver que fazer aqui várias vezes, ó, tiver que puxar aqui várias vezes o fio, ó, eu já não tenho mais espaço aqui nesse pedacinho delas, mas elas são agulhas muito boas, tá? Muito boas, não estou bem, ao contrário daquelas lá, elas vão pro meu ranking das boas ali que eu gosto. Deixando algumas separadas que é só para entender, né? Que é a de metal, para não precisar misturar todas elas aqui. E eu tenho aqui uma outra que ela também não tem marca. Eu tenho várias delas que veio da minha irmã, que eu falei pra vocês que minha irmã me deu, ó, várias. Ela não é, essa aqui ela é emborrachada. Essa não foi a minha irmã não, essa foi eu que comprei. Essa aqui, ó, ela não é emborrachada, ela é um plástico seco, bem seco. Mas mesmo assim, ela não tem marca. A marca dela, eu acho também foi comprado da China ou alguma coisa assim. Mas eu sei que tem nos armarinhos, às vezes tem uns conjuntos, você compra o conjunto inteiro. Eu tive que anotar aqui, ó, a numeração, tive que fazer um comparativo aqui das numerações das minhas agulhas, porque não estava batendo. Na hora que eu comecei a fazer um trabalho, não estava batendo com o tamanho das que eu tinha. Então, eu tive que meio que fazer um comparativo. Ó, peguei uma agulha, uma outra aqui, fiz um comparativo para verificar certinho, para mim saber qual é o número. Essa aqui ainda tinha número, mas essa aqui, ó, não aparece a numeração aqui. Mal e mal eu consigo ver que é um 4, só que é uma numeração diferente dessa numeração que a gente utiliza. Então, com isso, ela ficou um pouquinho mais complicada para trabalhar, né? E por ela ser seca, mas ela é gostosa também de trabalhar, ela não é ruim não, tanto no formato normal, assim, como no formato para trabalhar, né, com fio de malha como eu trabalho. Então, ela também, né, tá aprovada aqui dentro das agulhas que eu tenho. Essa aqui é uma 6, que eu também uso bastante, que é da corrente também tá, é uma que eu uso bastante. E além disso, eu tenho aqui a agulha da Prim, tá? A Prim, essa aqui é uma 7 milímetros, eu uso muito, não imaginei que eu ia usar tanto essa agulha. Ela tem uma pegada muito boa, ó, a gente consegue pegar, sobra espaço aqui. Ela tem um espaço bem grande aqui, onde a gente pode fazer várias, né, pontos alongados, pontos de várias formas. Ela é mais cara, ela não é um pouquinho mais cara, não, ela é mais cara. Consideravelmente perto das outras que custa aí 10, 14 reais, essa aqui ela é bem mais cara. Essa aqui eu peguei numa promoção, se eu não me engano eu peguei ela com 56, mas foi porque era promoção, porque eu queria experimentar justamente, eu tinha visto várias crocheteiras aí crochetando com ela, eu falei, eu quero também experimentar essa tal dessa agulha Prim. Daí comprei a 7 e a 8 eu tenho dela, a 8 eu quase não utilizo, eu uso bastante a 7 dela, então ela é muito boa. Aqui é uma da Círculo, que da Círculo ela tem uma diferença, olha só. Essa aqui, ó, é uma 6 da Círculo e essa aqui é uma 6 da corrente. Olha a diferença que dá aqui na altura delas. E essa diferença vai dar a diferença na hora da gente fazer o ponto, na hora da gente ajeitar aqui o ponto, ó, para você não machucar a sua mão. Então, é aí que tá a importância de você pegar a agulha na mão, sentir ela, fazer os pontos, para que você saiba, entenda o que você vai pegar. As agulhas também, eu vou colocar aqui as numerações que mais a gente utiliza dentro do crochê, né, que a gente chama que é o crochê moderno, que é esse crochê que a gente está trabalhando agora, a gente chama que é o crochê moderno, porque ele é um crochê um pouco diferenciado, né? Ele é aquele crochê que veio, que mudou um pouco a forma de pensar do crochê. Então, a gente tem aqui, ó, a 4,5, uma 5, uma 5,5, a 6, a 6,5, a 7, essa aqui da Prim pode ser, a 7 essa aqui, a 8, e na 8 eu tenho também ela aqui, ó, no formato aqui, tenho ela também, ó, tanto da Fial como da corrente, percebam que as da Círculo é um pouquinho mais comprida,
Eu não tenho a 9 e tenho uma 10. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para me explicar qual agulha eu precisava comprar quando eu comprei as minhas agulhas, quando eu comprei a agulha. E a primeira agulha que eu comprei foi essa 10. E eu fui trabalhar com essa 10 num tapete e num puff que eu precisava fazer, porque eu não sabia. Primeiro que já foi difícil de encontrar, isso já fazem uns 8 anos, eu não encontrava agulha. Quando eu chegava nos armarinhos e perguntava sobre agulhas mais grossas, as pessoas diziam, não tem agulha mais grossa, a mais grossa é a 4. E era o que o povo conhecia, né? Então aqui a gente ainda tem, ó, tenho a 4 aqui, que eu ainda uso, tenho a 3,5, a minha primeira 3,5, que ela tá cinza, né? E eu utilizo essas menores para fazer, para puxar fio, algumas coisas, às vezes tem que puxar para um lado e para o outro, eu utilizo elas também. Então a gente tem essa gama aí de possibilidades. O que eu sugiro sempre para comprar? Compra uma agulha 7. Não precisa comprar essa 7 aqui que eu falei. Compra uma 7. Cadê a minha 7 aqui? Uma 7 que pode ser da corrente, pode ser da círculo, dessas de metal. Olha, agora ficou o conjuntinho todo de metal. Compra uma 7 dessas de metal, se for para comprar, tá? Se for para comprar, compra uma 7 dessas de metal. Uma 6 ou uma 7. Se puder investir um pouquinho mais, compra uma dessas com emborrachado, que daí você tem um pouquinho mais de facilidade aí para estar crochetando. E agora eu vou fazer alguns pontinhos aqui com agulhas mais grossas e com agulhas mais finas, para vocês verem a diferença que dá no fio, nas próprias correntinhas, né? E também vou fazer um pedacinho aqui de um crochê, para vocês verem a diferença que acontece quando a gente trabalha com uma ou com outra. Essas fininhas, gente, eu uso justamente para puxar. Quando eu tenho um cantinho assim, ó, eu tenho que, de repente, às vezes, esconder, né, um fio assim, entre... Ó, essa aqui tá até torta, eu nem uso mais para crochetar ela tá torta. Por quê? Porque eu precisei esconder fio, a pontinha dela tá totalmente torta. E era alguma coisa que era muito grosso, muito seco. E no que eu puxei, ela entortou. Essa aqui é uma é da corrente, né? Nem deveria, mas eu percebo que aqui ela até, o metal ele mudou de cor, a tinta do metal mudou de cor, mas ela tá aqui justamente para isso, para mim puxar aí alguma coisa que precisar puxar, porque daí fica realmente mais fácil para puxar com com as agulhas mais finas. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho do meu fio e vou trabalhar aqui. Vou fazer um pedaço com o 7, que é a agulha que eu falei pra vocês, que é a agulha que deveria ser utilizado para esse fio aqui, né? Fiz o teste, ó, testei aqui, a pontinha do gancho ficou escondido. Então, essa agulha aqui. Vou fazer aqui uns 4 pontinhos, uns 4 correntinhas pra gente ver o que acontece aqui. Vou subir aqui, trabalhando com a agulha 7, ó, dá pra trabalhar nesse formato e nesse formato, porque eu tô com um fio muito macio. Então, às vezes, cansei de trabalhar nesse formato, eu mudo de jeito aí de trabalhar. Esse fio aqui é muito gostoso de trabalhar. Então, ó, fiz aí os pontinhos, ó, ficou bonitinho, certinho. Agora, para subir aqui, eu vou virar, vou dar a volta e vou pegar outra agulha. Vou pegar aqui a agulha 10, vou fazer um exagero aqui. Ó, vou pegar a agulha 10, daí eu faço sempre um pontinho para subir e vou na minha casinha aqui. E agora a gente vai ver a diferença que ele vai ficar, inclusive porque ela é uma agulha maior, então os espaços aqui, ó, claro, se eu estiver buscando no meu crochê alguma coisa mais largo, que eu quero que fique bem larguinho, beleza. Agora, olha aqui embaixo, ó, quase não consigo colocar a ponta dos meus dedos aqui em cima. Já não, ó, cabe o dedo inteiro entre o ponto. E se eu pegar uma menor? Deixa eu pegar aqui uma 5. Pegar uma agulha 5, 4,5, cadê minha 5 aqui? Pegar a agulha 5. Olha só, consigo crochetar? Consigo.
Só preciso ter um pouco mais de trabalho, porque eu vou precisar puxar mais apertado aqui o meu ponto. Então, dá para trabalhar, mas ele vai ficar bem apertadinho. E claro, nesse caso aqui, como a gente estava com uma 10 e foi para uma 5, ó, a primeira coisa que ele fez foi emborcar, porque eu, né, mudei drasticamente o tamanho do da minha agulha. Ó, consigo trabalhar com a 5 também nesse fio. O fio é macio, mas eu tenho essa dificuldade que ele vai ficar mais apertadinho, ó. Então, dependendo do que eu quero, ó, ficou aqui de um tamanho, se a gente for medir, aqui tá um tamanho, aqui ficou em outro, aqui ficou em outro. Deve ter aí pelo menos um meio centímetro de diferença. Ó, aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem quase 8 e aqui tem 6, ó, 1 centímetro de diferença para cada uma das carreiras aqui, em função da mudança da minha agulha. E se eu estiver trabalhando com um fio náutico, né? O fio náutico, eu vou fazer uma live falando só sobre fios, mas ele é bem mais seco. Então, acontece também a mesma situação. Se a gente estiver trabalhando aqui com um fio náutico e dependendo do que a gente fizer, ele vai ficar com tamanhos diferentes em função, ó, eu estou usando um 7, o 7 é grande demais para o fio náutico. Olha só como as minhas correntinhas já ficaram grandes aqui. Vou mudar direto para o 5, que é o que eu usaria para esse fio náutico aqui. Ó, meus pontinhos, eu vou também trabalhando aqui, ó, no meu dedo para ele manter o fio, porque o fio náutico, o problema dele é que ele é liso. Então, se a gente não segurar e manter aqui na mão para firmar, para esse ponto ficar certinho, ele vai ficar todo largo também. Ó, aqui eu fiz com 7, nossa, que horror, né? E aqui eu fiz com 5, ó, a perfeição que ficou essas correntinhas, ó a diferença. Até porque o fio mesmo se ajeita, né? Ele mesmo já fica todo perdido, porque ele não sabe para que lado que ele vai. Aqui, como as correntinhas foram feitas com 5, ficou lindinho. Imagina se a gente fizer com 10, né? Aqui vai virar uma loucura se sair agora do 5 para o 10. Vamos ver o que vai dar nas correntinhas aqui. Olha lá. Se eu não trabalhar certinho aqui, ela até vai dar para fazer, ó. Mas ó a diferença, né? Aqui eu tava com a agulha 7, aqui com a agulha 5 e aqui com a agulha 10. Então, depende do que a gente quer fazer com essa minha agulha. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguma pergunta sobre as agulhas? Perguntem aí, aproveitem o momento. Então, enquanto vocês vão pensando em alguma pergunta, e por que, né? Falei por que eu tenho todas essas agulhas. E daí assim, então eu preciso comprar todas, Cláudia. Não, você vai compra para você ir testando as agulhas. Vou virar minha câmera aqui novamente, gente. Para você ir testando, uma dica é você ir comprando o que você precisar. O que você precisar. Se você for sair para comprar, compra a 7. Agora, daqui a pouco você vê um outro modelo, foi em algum lugar, viu um modelo dessas emborrachada. Ao invés de comprar outra 7, compra de outro tamanho, compra uma 6, para experimentar também com o emborrachado, para ver qual que você gosta mais. Qual que você vai se adaptar melhor na sua mão. Então, aí uma dica para você não tá comprando, né? Saindo comprando, nossa, tem que comprar todas as agulhas. Essa agulha aqui, que é aquela agulha que é cara, também não vai saindo comprando todo o jogo dessa aqui, que ela é caríssima. Só que, a não ser que você queira, que você possa, né? Tá investindo. Mas a ideia aqui é passar para vocês dicas de como trabalhar, gastando aí o menos pra gente ter uma renda, né? Porque de nada adianta a gente só investir no negócio da gente e a gente não ganhar com isso, não receber o retorno disso, né? Então, nesse primeiro momento, dá pra ir devagarzinho aí até pegar o jeito. E também pra você ver qual delas que você vai usar mais. Qual o tamanho que seria importante eu ter uma agulha melhor que eu vá usar mais? Quando eu faço cestos, a agulha que eu mais uso é a 6, porque os fios eu quero que o ponto fique mais firme, quero que o ponto fique apertadinho. Aqui, ó,
ponto durinho. Eu quero que ele fique durinho. Então, para ele ficar bem durinho assim, a 6 ela encaixa ótimo para ele ficar retinho, deixar os pontos bem durinhos. Já a 7, quando eu faço as bolsas, e é por isso que eu digo de usar a 7, porque na 7, a bolsa, eu quero que ele fique firme, mas não quero que ela fique dura, né? Eu quero que ela fique firme, claro, depende do modelo, né? Tem modelos que a gente quer que fique bem durinha. Tem modelos que é para ficar mais maleável. Essa aqui é uma que é um modelo que é legal fazer ela mais firminha, né? Então, ó, esse aqui acho que eu usei uma agulha 6 também, nessa daqui. Então, depende aí do modelo que você vai utilizar, mas fica sempre aí entre a 6 e a 7. Com o fio náutico, já ficou assim. Eu uso a 5. Normalmente eu uso a 5 para ele ficar mais firminho. Então, quando for comprar, procura, pega uma agulha, de repente num dia pega uma só de metal. No outro dia pode comprar mais outra, compra outra com fio, com cabo desses emborrachado. No outro momento, quero experimentar uma de bambu. A Cláudia falou que não é bom, mas mesmo assim eu quero experimentar. Compra, não tem problema. Tem uma de bambu, eu não me recordo agora a marca, mas é uma... Pra gente grande, eu acho, se não me engano, depois tem que olhar. Que ela é artesanal. É o marido da mulher que faz as de bambu. Então aquela lá ela tem um diferencial, porque como ela precisou das agulhas, ele já fez elas ergonômica, tem o localzinho certinho de pegar. Ela é melhor. Eu não usei ela ainda, mas tem também. A agulha 4 também dá pro fio náutico, Drica. Só que ela vai ficar mais apertadinho, né? Deixa eu pegar aqui uma 4, 4,5. Ela vai ficar um ponto bem apertadinho. 5, cadê minha 4? Aqui. Ó, no fio náutico, vou fazer uns pontinhos aqui. Fazer uns pontinhos com a 4, ó. Ele dá pra fazer. Não vou virar a câmera agora aqui de novo. E vamos ver como é que ele vai ficar, ó. Ele dá pra trabalhar com o 4. Só que você vai ter que cuidar um pouquinho mais aqui, ó. Porque na hora de fazer, peguei a fio. Na hora de fazer essa voltinha aqui, ó. Às vezes ele pode ficar, não tem que cuidar para não deixar tão apertado o ponto, porque ele pode dar um pouquinho de, esse mesmo, Carla, pra gente miúda, esse mesmo, ela que a mulher faz, ela faz os fios, ela faz a agulha, o marido dela que faz. Deixa eu fazer mais uns aqui no 4, pra gente até ver a diferença aqui, ó. O 4 dá pra trabalhar também, eu gostei de trabalhar com a 5 no fio náutico, né, esse fio náutico é 5 milímetros, ó, ele saiu daqui, ó. Ó, fiz no fio náutico aqui, e aqui tava no 10, que deu a diferença, aqui embaixo tava no 5, ó. No 5 ficou um pouquinho mais maleável, no 4 um pouquinho mais apertadinho, então também dá. Ela faz isso mesmo, ela tem, mas ela faz de crochê também. Além de fazer a agulha de nuking, ela faz a de crochê também. Ela tem a de nuking, que a nuking é aquela que tem um buraquinho. Eu nunca trabalhei com nuking, eu acho lindo, que é meio que uma mistura de crochê e tricô, né? Não trabalhei ainda. Quem sabe um dia, né? Mas ela tem um buraco aqui que o fio vai passando por dentro daquele fio. A Drica tá falando aqui, ó, meu ponto já é apertado, então tem que ser a 5, aí é bom que seja 5, Drica. Seu ponto já é bem apertadinho, é bom que seja 5. E tenta manter um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solto na hora de você for com o fio náutico, na hora de você fazer aqui o ponto, tenta manter um pouquinho mais solto, para ele ficar um pouquinho melhor. Mas fica com bolsas lindas, o fio náutico, eu resisti para trabalhar com ele, porque esses fios náuticos, agora tá vindo uns novos que eu tenho até que comprar para experimentar. Esses primeiros que tinham, esse aqui é um que é da Círculo, eles são bem secos, né? Ó, não tem nada de elasticidade, né? Nada. Agora já tem vindo alguns que não são só polipropileno, eles têm um pouquinho de elastano e são mais macios. Eu vi esses dias um fio, né, a moça mostrando, eu falei, nossa, tem elastano. Eu até tenho que comprar para experimentar, ainda não experimentei esses. E eu resisti porque eu pensava, nossa, não vou gostar de trabalhar com esse fio, né? Porque eu lembro que quando eu fazia com o fio fino, tem aqueles, dá para fazer ainda com o fio fino
né, os pontinhos de barrinha de bolsa e outras coisas, e eu não gostava de trabalhar com aquilo lá, porque ele era muito liso, e daí eu tinha, depois no final você tem que queimar, né, pra queimar a pontinha, pra ele não ficar soltando, então é todo um trabalho a mais. Aí eu não gostava, daí eu segurei até não poder. Aí depois acabei comprando um dourado desse, fiz uma bolsa dourada, fiz uma bolsa preta que entreguei, postei semana passada aí uma bolsa preta que foi para Toledo e daí fiz, né, mais algumas bolsas com o Náutico. O Náutico, a última vez que eu comprei, se não me engano, foi 35 ou 40, se não me engano, o rolo grande, né? E ele tem 200 e poucos metros, ele rende bastante, se não me engano foi isso que eu paguei. E tava bem difícil agora, era para Natal, eu tava procurando o fio náutico para terminar essa bolsa preta que eu precisava. Nossa, e foi difícil de achar, como era Natal, todo mundo fazendo coisas, né, não tava achando o fio náutico. Mas já tá tendo outras marcas gerando aí o fio náutico. Vou começar ainda com fios de malha e náutico, tô super ansiosa. Isso aí, Drica. Então fica aí ligada, ó, nessas 2 semanas aí a gente tem essas 2 semanas de aquecimento e a gente vai ter naquela semana 13, 15 e 17, eu vou estar falando sobre crochê, falando sobre o fio de malha e também vou estar ensinando a fazer uma bolsa. Uma bolsa, essa que tá aqui atrás, ó, vai ser nesse modelo aqui que a gente vai estar fazendo, não com as 2 cores, numa cor só, e vou estar fazendo a bolsa nessa semana, ali, dia 13, 15 e 17. Vou estar fazendo essa bolsa numa cor só. Já tô com 2 aqui pela metade para terminar elas, para tirar umas fotos para estar mostrando. Ele é gostoso de trabalhar o fio de malha assim, só que é essa questão que eu falei que dá uma live, né, para falar de fio. Ó, esse fio aqui, ele é maravilhoso. Ele é muito macio. Uma malha muito gostosa, muito macia. E tem aqui uns 30 e poucos milímetros. Mas tem alguns fios de malha que eles são muito secos. Secos mesmo. Eu tenho vários aqui que é muito seco. E daí, o que acontece quando a gente compra o seco? Porque quando a gente compra o saquinho, tá fechado. Não tem como a gente saber se é seco ou não, né? Então, você vai fazer o quê? Vou ter que jogar fora aquele fio? Não. Começa a testar no seco mesmo, faz cesto, faz bolsa, faz tapete e começa a ir testando. Foi assim que vai fazendo, foi assim que eu acabei me aperfeiçoando aí em todos os fios. E, claro, se for para fazer bolsa, se você conseguir comprar o fio premium, sempre o fio premium ele vai ser mais macio. Coloquei uma explicação sobre os fios ontem aí no feed, sobre os tipos de fio, falando sobre o fio premium e o fio náutico, e o fio premium e o fio residual. Coloquei uma explicação aí no feed. É bem interessante você conhecer o fio para você saber como vai trabalhar, com qual você vai trabalhar, e saber escolher qual fio vai trabalhar. E saber até onde comprar, né? Porque nem sempre a gente consegue encontrar eles todos no mesmo lugar. Certo? E eu quero então agradecer vocês, e quem não estava no início que perdeu, eu coloquei na bio, vai estar na bio aí o link para inscrição para o evento Crochê Sem Estresse, que vai acontecer dia 13, 15 e 17 de março agora, aonde a gente vai aprender a ganhar uma renda extra com a terapia do crochê. Que coisa boa de terapia essa terapia do crochê, né? Então, eu espero vocês lá nesse evento. Se inscrevam para estar recebendo todas as informações antes de qualquer pessoa. Até porque também, né, no dia dos dias do evento, só quem tiver lá no WhatsApp que recebe o link. Não fica no Instagram. É direto lá no WhatsApp que vai receber o link para assistir as aulas que vai ter nesses dias aí. Tá bom? Um beijo para todas, gratidão por terem ficado aqui comigo e espero ter contribuído com alguma coisa em relação às agulhas de crochê para vocês conseguirem crochetar maravilhas aí na casa de vocês. Um beijo grande!